ou menos nessa faixa, hein? Mas esse personal aí, que é esse familiar aí, então parece que ele é bem melhor, porque ele vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Se você pegar esse aí e dividir Aí por ele é 35 por mês, que fala aqui. 35, tá vendo? Bem mais, gente. Aí Uma você 27 tem 6 tera de armazenamento na nuvem. 6 teras? 6 tera. Nossa, então é muita coisa, hein? E o outro tem só 1 tera. Nossa, 6 teras é muita coisa. É Muito muita de armazenamento. vantagem. Mas é para dividir para cada uma dessas pessoas, professor. Por exemplo, são 6 teras dividido para os 6 usuários. Sei. Uhum. Mas mesmo assim, se você for pensar, é 1 tera por pessoa, né? É É uma muita muito coisa, grande. muito. Do Google, eu olhei o armazenamento do Google, 100 gigas, na faixa de R$ 6, né? Então, se você for imaginar, 1 tera seria na faixa de R$ 60. Então, seria bem mais caro, né, cara? Não sei se o Google tem essa faixa também de armazenamento na nuvem. Então, assim, estou só fazendo uma suposição. Acho que a melhor opção, professor, é o que eu falei. A gente nós que somos professores, que conhece algumas pessoas, né, em quem a gente possa realmente confiar, a gente dividir para 6, por exemplo. Não estou falando entre nós. Cada um de nós aqui tem pessoas que a gente conhece, né, que a gente interage diariamente e compensa para a gente ter uma coisa legal, né, no caso. Uma coisa fica bem legal, porque aí você vai ter ele atualizado no máximo. Se você pensar esse 350 que a colega aqui mencionou, dividido por 6, não é tanta coisa. Por ano, gente, é tranquilo, né? Não vai apertar ninguém. Né? E a gente vai ficar tranquilo, com a consciência em paz, sem vírus no computador, o melhor de tudo. Sem vírus, Sim, porque o perigo é coletar sua informação e transferir isso para algum lugar que você não sabe, né? Pode ser que você vá saber, mas eu não tenho nada para esconder. Mas o problema é que isso pode causar algum transtorno. Imagina alguém invadir uma conta, vamos supor que uma conta sua, né, de YouTube, de e-mail, alguém invada ela, sabe? Alguma rede social, e aí pode causar um transtorno em relação a isso, porque é isso que esses programas eles fazem, né? Muita gente, você pode ficar, por exemplo, 10 anos, 15 anos, sabe, com produto craqueado e nunca ter problema, mas você pode também ter problema. Então, é um risco que você assume na hora que você faz isso. Professor, Sim. Essas 6 pessoas, será que são 6 pessoas, por exemplo, se eu tenho no meu computador e no meu celular, ele identifica, será pela conta do Google ou alguma coisa assim? Que é uma pessoa, ou se eu instalar em 6 aparelhos meus diferentes, cada um equivale a uma pessoa, será? Eu acho que é por login. Eu acho que essas pessoas têm que fazer um e-mail da Microsoft e aí elas fazem um login e ela reconhece 6 pessoas dessa forma. Você convida, né, o titular da conta que convida as pessoas que vão entrar. E só que tem que ter conta Microsoft. Entendi. Acho que deve ser alguma conta Outlook ou Hotmail, né? MSN também. MSN acho que nem esse domínio. Hotmail, tem Hotmail. Acho que é Outlook. Eu acho que é Outlook agora, né? Acho que unificaram tudo Outlook. Acho que quem tinha Hotmail ficou, mas eles não abrem mais Hotmail, uma coisa assim. Se eu não me engano. Mas então é isso aí. É uma opção muito boa, então eu recomendo vocês ir lá. Então, pessoal, olha só. O que a gente vai fazer então nesse módulo aqui? Esse módulo é um módulo, como eu falei para vocês, de edição de texto. Então, eu vou trazer algumas coisas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já domina grande parte do Word, porque é uma ferramenta comum, é uma coisa que a gente traz. Só que eu resolvi trazer e colocar dentro aqui no módulo 1, porque pode ter alguma dica, pode ter alguma coisa que a gente pode compartilhar e trocar uma ideia, mostrando para vocês como fazer. Então, qual a minha intenção? Não é a gente fazer um curso completo de Word e fazer sumário e tudo mais. É a gente usar ele como se fosse usando no nosso dia a dia, para formatar um simulado ou formatar uma prova, né? Eu trazer alguns macetes aqui de como a gente pode fazer essa configuração, como a gente monta um cabeçalho, como que a gente vai montar, colocar as questões organizadas da maneira como a gente quer. Então, essa é a intenção da aula de hoje, né? Então, a gente vai desenvolvendo aqui, eu vou mostrando para vocês alguns recursos interessantes que a gente pode ter. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela para mostrar o Word naquela versão, naquela opção que eu falei para vocês, que é a opção de ditado, né? Ela é uma opção muito legal, porque você fala, ele vai usar o seu microfone, e a partir do seu microfone ele começa a escrever, né? Então, vou fazer o compartilhamento aqui. Essa aqui era uma opção que eu não sabia, né?
eu eventualmente descobri essa opção aqui, e apesar que o trem tá bem na cara, né? Aqui, vou mostrar para vocês também, que ele tá bem, bem aqui em cima, olha só, nessa parte de cima. E eu nunca tinha me atentado, sei lá, a gente entra aqui, começa a trabalhar e não se atenta ao problema que tinha aqui ao lado, né? Que é esse ditar. E aí eu tava um dia navegando numa rede social, e aí ele falou assim, olha, aí ele mostrou um tutorial de como utilizar essa opção ditar do Microsoft Word. Eu achei isso aqui uma coisa fantástica. E eu falei assim, não, eu tenho que levar o pessoal para mostrar para eles como que funciona. É muito simples. Essa versão aqui, eu baixei ela no final de 2020, foi quando eu comprei esse computador. Então, eu fiz a versão, aí eu entrei com a minha conta, né, e aí já estava aqui. Eu não sei se teve atualização em uma outra. Hoje, mais cedo, eu estava em uma capacitação com o pessoal lá do CMEI, Bethesda Esperança, e eles me falaram que a última versão é de 2021. Eu tenho até que olhar, porque se tiver uma versão nova, atualizada, eu quero baixar essa nova versão para colocar aqui para mostrar, para ver se tem alguma diferença, né? Mas eu vou mostrar para vocês inicialmente aqui, ó, essa opção, que é a opção ditado do Office. Quando você clica aqui, ele vai começar a abrir. E aí ele vai escrever tudo que você estiver falando. Ele vai usar o seu próprio microfone e vai fazer isso. E você pode também pegar, por exemplo, um vídeo que esteja no YouTube, algum vídeo que esteja em algum outro lugar, e você também pode utilizar ele aqui, né? E aí você vai conseguir uma transcrição. Eu vou pegar um vídeo aqui que eu tive do YouTube, que eu gravei, e eu vou colocar para vocês verem como que ele funciona. Aqui de unificação, mas a gente tem uma certa flexibilidade da BNC. Então, pensando isso, né, nessa base, olha só como que funcionou, né? Ele vai escrevendo, que é óbvio que ele não é tão bom assim, né? Então ele acaba tendo um ou outro errinho, mas aí depois é só mais fácil de você chegar e editar o texto e ele vai escrevendo de uma maneira automática, né? Então essa opção é uma opção muito legal que eu achei. Eu falei assim, eu precisava mostrar para o pessoal que tem como vocês fazerem isso. Depois é só você vir aqui nesse botão aqui e parar o ditado, clicando aqui ao centro. E aí você pode fechar e aí você vai ter o texto. Olha só como que fica o texto aqui, que você conseguiu captar o seu microfone e escrever ele aqui, né? E aí Professor, é só você colocar a pontuação. Aí essa é uma versão mais recente, né? Isso. Nessa Porque versão. igual, às vezes, a que a gente usa mais antiga, eu não achei, não. Essa mais antiga, provavelmente, ela não deve ter essa opção. Ela fica bem aqui, tá vendo? Bem no começo, na página inicial. Já vai olhar a voz, ditar. E aí você vai Professor, Sim. Como nós tínhamos conversado que a gente ia ver o editor do Google, eu dei uma olhada e lá tem essa opção também. Achei bem interessante. Também. A primeira coisa que eu observei lá foi isso aí, que é diferente do que eu tenho no meu computador. Então, e deixa eu te contar um negócio. Eu também olhei isso daí, Wanderson, lá, e não dei conta de ativar essa função lá. Você acredita? Não sei se ele não deu, o meu computador que não deu permissão de acessar o microfone, o que aconteceu, mas ela não funcionou. Para mim funcionou, tranquilo, vai entender, né? Pode ser também porque ele não conseguiu ter permissão do meu microfone, eu tenho que arrumar essa permissão lá no Google. Uma outra coisa, a gente consegue usar o Office também pela internet, né? Só que fica ruim. Você já tentou? Já. O Office também pela internet ele pode ser compartilhado, principalmente pelo Teams, né? Se você jogar o Microsoft Teams, porque assim, ele funciona tanto como um aplicativo de videoconferência, o Microsoft Teams, onde a gente pode fazer essas reuniões como a que a gente está fazendo aqui, mas ele também serve como um drive, né? Ele dá acesso ao seu OneDrive e ele deixa uma plataforma lá. Então dá para você criar uma equipe e compartilhar essa equipe com pessoas específicas. E aí dá para você fazer o compartilhamento mútuo das pessoas da mesma maneira como acontece, por exemplo, no Google Docs, né? O Google Documentos. Dá para fazer da mesma maneira, ele consegue utilizar as mesmas ferramentas. Só que é um pouco limitado em relação ao programa total, quando você baixa eles aqui. Eu não sei se é a gente... Professor,
Tem um comando que você, quando você está usando o Word, você aperta o Windows e H. Aí ele liga a opção para fazer a cópia. Fazer É igual você fez aí, a transcrição da fala. Windows, atalho, né? Windows H. Esse é o atalho pro ditado, né? Que você pode jogar. Esse é para os outros... Ctrl-C, Ctrl-V, né? É para o outro Office que não tem essa opção, porque o meu não tem, aí é Windows H. E aí você conseguiu ativar no seu com Windows H? Sim, bom. Windows H. Tem vários comandos, depois eu vou mandar lá no grupo os comandos, tem uma lista de comandos que você pode usar no Word, clicando nessa teclinha do Windows. Que bom, manda para a gente mesmo, porque aí esses atalhos, eles facilitam para a gente conseguir utilizar o Word, né? O Word, ele é um programa bem adaptado, principalmente com essa estrutura que a gente tem do Windows, né? Então, ele fica bem legal também usando aqui. Ele é mais completo quando a gente faz ele baixado, por isso que ele traz uma série de ferramentas para a gente. Mas vamos lá, vamos usar algumas opções aqui para a gente tentar pensar e imaginar aqui como nós iremos construir um simulado, né? Ou pensar como a gente pode fazer essa opção. A primeira coisa que eu indico vocês a fazerem, quando forem começar o processo de edição, é vocês começarem já com a formatação do próprio texto que vocês querem utilizar, escolhendo fonte, tamanho, né? Fazendo a configuração das margens, que isso já vai estabelecer um parâmetro que você vai visualizando ao longo da formatação do seu texto, já como que ele vai ficar. E aí você consegue identificar todos os elementos do Microsoft Word que você tem. Então, a primeira coisa que eu falo que é legal vocês começarem a utilizar é essa régua aqui, ó. Então, essa régua, ela vai ser algo importante para vocês colocarem aqui e iniciar. Então, ela vem aqui na opção exibir, quem não tem essa régua, né? Se eu não me engano, ela vem aqui na opção exibir e tem essa opção aqui em cima, ó, régua, tá vendo? Se você desmarcar, ela some. Marcando, ela vai aparecer aqui. Então, se você não tiver essa régua no seu Microsoft Word, eu recomendo você ir lá na opção exibir e colocar ela para aparecer aqui, que a gente já vai iniciar mexendo com ela. Então, eu vou clicar duas vezes, né? Fazer 2 cliques, um clique duplo em cima da régua, e vai aparecer para mim essa margem aqui, ó, dessa maneira aqui. Aqui você vai fazer a configuração de como você quer. Pela formatação da BNCC, da ABNT, é 3, superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Essa é a formatação prevista para textos acadêmicos. Porque isso daqui fica muito bom na hora que você for encadernar. Então, você coloca as margens superior e esquerda 3, inferior e direita no tamanho 2. Só que não é uma margem boa para quando a gente vai fazer uma prova ou um simulado. Né? Qual é a margem mínima que a gente vai fazer para conseguir utilizar o máximo possível de um papel A4? A melhor opção para vocês fazerem aqui e utilizar, já que a gente vai grampear essa folha lá em cima, a melhor opção para você não ter um problema de formatação, geralmente é 1,6 em cada lado. Né? Se você coloca essa opção 1,6 para todos os lados, então você vai ter uma margem segura para não comer nenhuma borda, nenhuma linha e não ficar na hora da formatação, ele ficar fora do formato que você quiser. Lembrando que aqui, nessa opção que eu coloquei, vocês ainda tem a opção de retrato e paisagem, né? Colocar na horizontal ou na vertical, da maneira como vocês acharem melhor. Então, eu gosto de colocar, quando eu vou fazer alguma formatação de prova ou de simulado, sempre com as margens 1,6 em cada lado. Né? Então, eu coloco aqui e olha só o tanto que ele otimiza as linhas. Né? Então, eu gosto de deixar dessa maneira aqui. Outra coisa muito importante que eu gosto de colocar já no início, para delimitar, para mim ter noção de como que vai ser o meu papel, é para mim inserir
as bordas da página, né? Como que eu faço isso? Eu venho nessa aba aqui, escrita Designer, venho em borda das páginas, e aí você pode acrescentando todas as bordas que você quiser. Aqui do lado, como vocês estão vendo, você vai acrescentando as bordas, tem como você mudar elas, colocando do jeito que você quer é pontilhado, quer em linha, né? Dá para você escolher aqui. Olha só o tanto de opção que você tem. Tá vendo? Você tem a cor automática, tem como você escolher alguma cor que você quer colocar na borda, tem como você escolher a largura da borda que você quer, né? Sendo de 1/4 de ponto até 6 pontos aqui. Né? Você tem como colocar uma arte. Essa arte aqui é uma coisa bem antiga, né? Vocês podem observar, mas pode ser que dê certo. Vamos supor que você está trabalhando com educação infantil, né? Então pode ser que você utilize alguma dessas margens que seja legal para você. Professor, posso fazer uma pergunta sobre essa margem de arte? Sim, pode fazer. Ah, mas é uma dúvida que eu espero que você consiga me resolver, porque eu tenho uma raiva. Às vezes eu coloco aí essa borda de arte, né, para ficar mais bonitinho, e às vezes eu imprimo 2 por folha na impressão, né, às vezes um recado, e aí toda vez que eu imprimo, que eu coloco a borda de arte, ela não sai, ela sai pequenininha, sabe? Quando eu coloco 2 por folha, tem alguma configuração que eu posso utilizar para sair direito? Você fala 2 por folha quando você faz uma impressão como se fosse uma espécie de cartaz. Não, quando eu pego, por exemplo, a página 1 e 2 e sai numa página só. Ah, tá, entendi. Porque, professor, ela tem que ir lá na opções e colocar lá. Tem aí opções. Não, é aí mesmo, nessa caixinha onde o senhor está aí, ó. Aqui. Opções, aí tem assim, ó, extremidade da página, e você clica, ele vai dar como. Quer ver? Clica, professor. Extremidade do texto. Aqui. Não, mas eu já pus, mas não adianta, não. Aí você diminui as bordinhas da margem aí em cima um pouco. Aí aparece. Extremidade da página. Se eu colocar na extremidade do texto, aí ela vai aparecer direito, será? Não aparece. Assim? Tem que ser no texto, Que ela fica... Aí ela fica no texto. Uhum. Aí de acordo com o texto, vai aparecer nas 2 páginas na hora de imprimir, né? Vou tentar essa opção aí, para ver se que eu tenho uma raiva quando acontece isso. Porque aí ela fica cortada, né, uma das páginas, né? Aí às vezes ela desconfigura, e aí às vezes na outra página ela fica pequenininha, fica o texto de um lado, a margem do outro, aí fica tudo petecado. O Ellen, às vezes também você tem que ir lá na configuração e na hora que você for imprimir na impressora, você colocar a configuração para diminuir o tamanho da impressão. Por exemplo, eu sempre coloco 97% na impressão, porque aí dá certinho, não dá problema. Porque ele não define 100% e aí não pega as perdas da margem, né? Vamos tentar. Depois eu vou fazer e da próxima aula eu falo aqui se deu certo. Se deu certo, né? Então, ok. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, como vocês viram, além dessas opções de arte, todas essas outras, a gente tem opção em 3D, a opção com sombra, mas a gente vai deixar essa opção aqui com caixa. Com caixa é para colocar automático, para você não ter que ficar fazendo tudo certinho. E eu vou escolher essa opção aqui, ó, com 3 linhas. Vamos colocar assim, para ficar dessa maneira. Você pode colocar da maneira como você quiser aí, no seu, como que você achar mais bonito, para a gente fazer essa opção para ela ficar. Então, olha só como que a minha ficou aqui. Eu deixei um pouquinho, eu não deixei muito próximo do texto aqui, porque se o texto fica muito grudado na margem, aí eu não acho que fica muito esteticamente legal aqui. Então, eu gosto de deixar um pouquinho nessa opção na borda da margem, mas se você precisar, você pode vir aqui em opção, colocar aqui, né, texto, que vai ficar bem próximo. Olha só, tá vendo? A borda da margem e o texto aqui, ó. Hora de você começar. Professor, aí você pode usar. Sim. Posso te atrapalhar só um pouquinho? Pode. Em relação à nossa colega ali que está com problema para imprimir, tem uma outra opção que melhora muito a impressão, é transformar o documento primeiro em PDF. Pode ser uma oportunidade, não sei se ela já tentou. Depois que você coloca em PDF,
O que vai sair é o que está, geralmente. Aí você pode visualizar antes para imprimir. É o que eu faço, geralmente, para não ter problema. Quando imprime direto do Word, muitas vezes pode dar problema. E o PDF, porque o PDF ele é um arquivo só de leitura. Então, ele não tem capacidade de edição de texto. Então, na hora que você imprimir, né, ele vai pegar esse arquivo e vai imprimir ele direto. Né? Então, talvez seja uma opção melhor. Mas lembrando que tem que configurar a impressora também. Né? Então, ele vai encaixar na impressora certinho e vai conseguir fazer a impressão de acordo com o tamanho que você vai colocar lá. Talvez seja uma opção importante também que dê certo para você. Ok? Então, vamos continuar. Segundo passo, né? Depois de você fazer toda a formatação, por exemplo, que você colocou aqui, né? Tamanho das margens, depois você fez as bordas, eu recomendo você fazer a configuração aqui da sua fonte. No caso, eu gosto de utilizar mais a Arial. As duas mais utilizadas é a Arial e a Times New Roman, mas você pode usar outra fonte de acordo com o que você for fazer. Eu gosto muito da Arial, eu acho ela melhor. Eu acho que a Arial ela é muito básica, e a Times New Roman eu acho ela um pouco formal. Por isso que eu gosto mais da Arial. O tamanho que a gente faz geralmente para formatação de simulado ou formatação de texto é tamanho 12, que é um tamanho meio padrão, mas você pode usar 10 ou 12, dependendo da sua necessidade de economizar para impressão. Então, pode ser que você também faça isso. Então, eu recomendo você utilizar Arial 12 aqui na sua formatação. O 12 é bom porque ele é um tamanho que não é grande, né, que você não vai ficar gastando muito papel, e também não é pequeno para ficar com dificuldade de leitura e tudo mais. Pode ser que tenha algum aluno com problema de vista, né, e possa reclamar do tamanho da fonte que você está usando. Eu trabalho com educação de jovens e adultos, então o pessoal reclama muito: professor, não estou enxergando, então coloca um tamanhozinho bom. O tamanho 12 geralmente é o ideal que todo mundo enxerga. Por isso que que eu tenho como opção. Outra coisa, aqui você também pode alinhar o seu texto, né? Você pode alinhar ele à direita, alinhar ao centro, alinhar à esquerda, ou justificar, que é colocar ele certinho. Eu coloco a opção justificar já de início aqui, porque depois que quando eu for colar, eu já vou colar tudo e já vem nessa formatação que eu coloquei aqui, que eu quero, né? E por último, eu venho nessa opção de parágrafos. Então, tá vendo essa parte aqui de baixo, configuração de parágrafo, logo aqui, nesse ícone, eu clico aqui, e aí abre essas opções aqui de parágrafo. Nessas opções, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma formatação de um texto acadêmico, você tem que usar o parágrafo de 1.5 entre as linhas. Só que isso fica muito esparso. É bom quando você está construindo um texto, quando você está escrevendo um documento mais formal, porque aí você vai ter ela bem estruturada. Mas, para simulado e geralmente para prova, você utilizando um espaçamento entre as linhas simples já é o suficiente. Você pode usar simples ou simplesmente colocar aqui o número 1, se você quiser, que é o espaçamento em 1, e aí ele vai ficar exatamente em um ponto de diferença entre a linha de cima e a linha de baixo. E um elemento importante, vocês vêm aqui, ó, acrescentar antes e depois em 0 e colocar não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Quando você faz isso, você vai colocar todos os elementos juntos, né? E aí o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo ele não vai ter diferença quando você apertar um Enter, não vai ter um espaço muito grande entre eles. Isso você vai ganhar muito espaço dentro do seu texto. Então, eu indico vocês entrarem aqui e colocar essa opção, que aí vocês vão ter as linhas sempre próximas umas das outras. Então, essas aqui são as configurações iniciais. Pelo menos que eu acredito que sejam as melhores configurações para você editar um documento, né? Então, eu venho depois disso aqui e crio o meu cabeçalho. Óbvio que o cabeçalho aqui, ele é muito relativo. Você pode colocar mais elementos, menos elementos, mas eu vou mostrar para vocês como a gente monta um cabeçalho a partir de uma tabela. Porque eu acho que com a tabela também é um elemento importante para a gente usar dentro da formatação do dia a dia, né? E aqui a gente já consegue identificar mais ou menos as principais formas de utilizar essa tabela, tá bom? Então, vamos lá para começar a montar esse cabeçalho.
Eu vou colocar aqui, por exemplo, inserir, tabela, e aí eu vou colocar uma tabela de 4 células por 4 células, né? Vai ficar uma tabela de 4 por 4 aqui. Então eu clico aqui e ela vai ficar dessa maneira estruturada aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de opção de formatação de tabela aqui. Então, dependendo da sua necessidade, você pode montar a tabela, se você for montar um horário, se você for montar alguma coisa que você tenha essa necessidade. No nosso caso aqui, como ele é apenas um parágrafo, um cabeçalho, ele não vai ter necessidade de colocar nenhum tipo de formatação pré-definida, como vocês viram anteriormente. Vamos utilizar ele dessa maneira aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é organizar para colocar o nome da escola, né? Eu vou colocar o nome da escola nessa primeira linha aqui, ó. Eu quero que o nome da escola ele fique disponível em todo o parágrafo, que vai ser a parte de cima. Eu vou dar um destaque para o nome da escola. Então, eu vou pegar as 4 células iniciais aqui e vou mesclar essas células. Então, as 4 células que tinham aqui se transformaram em apenas uma única célula, como vocês estão vendo aqui. E aqui eu vou escrever o nome da escola, né? Vou colocar Escola Municipal Maria Elizabeth Camelo Lisboa. O nome da escola onde eu trabalho, e eu vou colocar ela aqui ao centro, tamanho 12, ficou um tamanho bom, acho que pode até aumentar um pouquinho mais, dependendo como você quiser. Eu vou colocar aqui para dar um pouquinho mais de destaque, vou deixar o tamanho 14, para colocar o nome um pouco maior, né? Depois, eu vou pegar essas 3 células que está aqui do lado e também vou mesclar elas para inserir uma figura. Eu quero colocar uma logo da prefeitura aqui e uma outra logo do projeto Inovar para Educar. Então, vou mesclar essas 2 bordas aqui para ela ficar dessa maneira aqui, ó. Então, ela vai ficar com uma logo do lado direito e uma logo do lado esquerdo. E eu já vou acrescentar essas logos aqui para mostrar para vocês como irá ficar. Então, irei lá, inserir o dispositivo, né? Vou procurar as logos que já estão aqui no meu computador e vou acrescentar elas, colocando elas aqui dentro. Olha, uma coisa importante da gente fazer, vou jogar aqui e mostrar para vocês, essa imagem aqui, ela veio cinza, né? Então, é uma imagem, não quero que fique muito grande, fica apenas desse tamanho aqui, então eu vou ajustar a minha imagem aqui, para ficar do tamanho que eu quero aqui. Estão vendo que ela está meio cinza, né? É bom que ela fique sempre nessa escala de cinza, como a gente colocar, por exemplo, uma imagem colorida, a não ser que você vai imprimir o simulado ou a prova colorido, né? Você pode deixar ela colorida. Se não, eu indico que você já transforme as imagens em uma escala de cinza, porque quando você imprimir, ela vai ser com a definição melhor. Você já consegue visualizar as imagens antes da impressão. Então, você pode não perder muita cor quando você já coloca ela em escala de cinza, né? Então, como fazer isso? Basta clicar aqui, com o botão direito você vai em formatar a imagem, você vai clicar nesse último ícone aqui, ó, e vai vir aqui, ó, cor da imagem, né? E aí vai ter essa opção aqui, recolorir. E aí você vem aqui e escolhe essa segunda aqui, ó, escala de cinza. E ela vai colocar a sua imagem já em uma escala de cinza, se não for. No caso, a minha imagem já era cinza, então ela deixou ela nessa escala aqui que ela vai imprimir, vai ficar uma cor boa na hora da impressão. Só que, olha só, ao mesmo tempo que aconteceu isso, também a gente teve um probleminha nela aqui, porque ela ficou uma logo com muita borda, tá vendo? Eu quero diminuir essa borda, eu quero deixar ela bem concisa para caber dentro desse elemento que eu estou fazendo aqui. Então, olha só como que eu posso fazer para editar essa parte. Eu vou aqui em formato da imagem, vou clicar em cortar, né? Então, olha só as opções que vão aparecer para mim. Eu vou diminuir aqui,
Vou diminuir também nessa parte e nessas outras aqui, para ficar mais ou menos do tamanho que eu quero, tirando essas rebarbazinhas que estão do lado. E aí eu posso ampliar a imagem, como vocês estão vendo. Olha só como que ficou a imagem sem aquele tanto de rebarba, né? Ela fica um pouco mais adequada no tamanho que eu quero. Outra opção importante que vocês podem fazer na formatação. Vocês estão vendo que ela não está bem centralizada, está mais para cima do que para baixo, né? Se você quiser centralizar essa imagem para que ela fique exatamente no meio da célula, basta clicar com o botão direito. Aí vocês vão em formatar, não a imagem, aqui você vai clicar do lado de fora, aqui na própria célula, nessa setinha que você viu. Aí você vem aqui, formatar célula, que clicou de novo na imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, dá para vocês formatar. Se clicar em todos juntos assim, você já consegue formatar tudo de uma única vez, por exemplo. Então vamos lá, formatar célula. Não está conseguindo selecionar a célula. Você clica só na célula, você consegue formatar a propriedade de tabela. Formatar a célula, propriedade de tabela. Ver se eu consigo encontrar aqui, selecionando todas. Ele é meio chatinho de pegar. Aí agora pegou a parte de fora. Vamos lá. Propriedade de tabela. Achei. Quando você clica em cima só da célula que você quer, clica com o botão direito. Vai em propriedades de tabela. Você vem aqui em célula. E aí você coloca essa opção aqui, ó, centralizado. Ele vai centralizar a sua célula ao meio. Como vocês viram, ele vai ficar certinho aqui, essa opção, né? Então, ela não vai ficar nem abaixo, nem acima, independentemente se você aumentar ou diminuir a célula, né? Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, vou inserir imagem desse dispositivo. Vou colocar essa inovar para educar e vou inserir. Essa imagem aqui, pessoal, ela ficou um pouquinho maior. Vou diminuir o tamanho dela para ela caber aqui dentro. Vou jogar essa imagem aqui e vou colocar ela para trás, para ela ficar assim. Aqui ela ficou no tamanho bom. E como vocês viram, a imagem ela é colorida. Então, na hora que for imprimir ela, principalmente uma impressora em preto e branco, ela não vai ficar muito boa. Então, qual é a indicação que eu dou para vocês? Colocar ela já na escala cinza. Vou mostrar novamente. Clica com o botão direito, vai em formatar imagem, vem nessa opção aqui de imagem, lá em cima, recolorir, e aí você clica na segunda opção, que é a escala de cinza. Olha só como que ela vai ficar. Você já sabe que ela vai ficar exatamente dessa forma na hora que você imprimir ela lá na impressora em preto e branco, né? Então essa é uma opção muito boa para vocês já utilizarem ela aqui. E daí dá para aumentar aqui um pouco mais ou diminuir. Isso aqui vai depender de como vocês querem colocar essa imagem aqui de vocês, ok? Até aqui, dúvidas? Estão conseguindo acompanhar tranquilamente? Então, ok. Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade para abrir a câmera, podem ficar à vontade para comentar alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Vou colocar aqui a data. Deixa eu tirar o Caps Lock aqui. Eu já não quero mais a data em Caps Lock. Vou colocar o underline aqui. Vou colocar ele nessa opção. 1, 2, 3. 4 vezes já tá bom. Vou colocar barra. Depois vou colocar 4 vezes novamente. 1, 2, 3, 4. Barra novamente. E depois 1, 2, 3, 4. E aí o aluno vai poder colocar a data aqui que você vai estipular para o dia que vai acontecer, né? Aqui você também pode colocar, por exemplo, a série. Qual é a série que ele vai ter? Vamos supor aqui que é 8º ano, né? Você já pode preencher se você quiser. Ou, então, pode deixar para o próprio aluno preencher. Isso depende de como você vai fazer, né? Dá para vocês, por exemplo, colocarem aqui o nome do professor. Quero colocar o nome inteiro do professor aqui, né? Então, dá para você fazer, por exemplo, mesclar a célula. E aí você vai usar a
a linha inteira com o nome do professor, né? Dá para você mesmo já preencher o nome aqui, colocando nessa opção, e dá para vocês também colocar aqui, né, o nome. Pode colocar o nome do aluno, deixando disponível aqui para ele também fazer isso a partir de uma mesclagem de célula. E aí ele vai poder colocar o próprio nome dele aqui. E aí essa opção, se você vai colocar na parte de cima, se você vai colocar na parte de baixo, se você vai aumentar, diminuir, dá para você, por exemplo, ficou ruim, por exemplo, essa opção aqui do aluno, né? Você quer deixar essa opção aqui maior, no meu caso, eu quero deixar essa linha mais larga aqui, porque o aluno tenha mais espaço para escrever, né? Ele não precisa ficar tão justinho como nas opções de cima, que já está preenchida. E aqui ficou muito ruim, porque o nome aluno ele ficou lá em cima, né? Grudado na parte de cima. Então eu vou vir aqui, vou clicar novamente, propriedades da tabela, vou clicar em célula, e no lugar de colocar superior ou centralizado, eu vou colocar aqui, ó, inferior. Que aí ele vai ficar lá embaixo, ó. Não mudei o tamanho, ele ficou lá embaixo, e aí o aluno pode escrever o nome dele à vontade aqui, né? Vamos supor que depois que você fez a sua tabela, você falou assim, nossa, agora eu preciso fazer uma nova linha. Eu fiz errado aqui, na hora que eu fiz a contagem, eu quero colocar uma nova informação. Vamos supor que você quer colocar o título simulado de primeiro bimestre, vamos supor. E aí você esqueceu de fazer isso. Como você faz para acrescentar uma nova linha depois que a tabela já está pronta, né? Basta você clicar com o botão direito do mouse em cima da sua tabela, né? Ele vai abrir essa opção e você vem em inserir. Aí você pode escolher se você quer inserir linha abaixo, inserir linha acima, inserir célula, inserir coluna direita, inserir a coluna esquerda. Aqui no nosso caso, a gente vai inserir linhas abaixo. Professor? Sim. Professor, só faz novamente aí, porque eu estou fazendo aqui, esse negócio eu fez aí para colocar o aluno embaixo aí, que eu não achei aqui no... Aqui, ó, a opção é, você clica em cima da célula. Não tem também. Você clica em cima da célula. Eu acho que esse já tem. Acho que até nas versões mais antigas, essa opção de formatação, ela já tem. Você clica com o mouse em cima da célula de aluno, você vem com o botão direito, vem em propriedade de tabela. Geralmente ela vai abrir aqui, ó, a propriedade de tabela dessa forma aqui, ó. Basta você clicar nessa abazinha de célula, e aí você colocar se é superior, se é centralizado, ou se é inferior. No meu caso, eu coloquei inferior e apertei OK, aí ele fica dessa maneira aqui, ó. Ok? Então, essa aqui é uma opção para a gente fazer dessa maneira. Para inserir uma nova célula, caso vocês queiram, como eu falei, basta clicar com o botão direito, inserir linhas abaixo, por exemplo. Ok? Alisson, professor, desculpe, eu perdi o colocar em escala de cinza a imagem. Estava fazendo o documento aqui e perdi. Olha só, para colocar em escala de cinza, você clica em cima da imagem, ok. Clica com o botão direito, formatar imagem. Vai abrir essa aba aqui ao lado, tá vendo? Sim, de formatar a imagem. Você vai vir aqui nessa opção aqui, imagem, e aí vai ter assim, ó, cor da imagem aqui. Ele vai estar assim, fechado, quando você clicar ele vai abrir. Você vem em opção recolorir e escolhe a segunda. Tem essa primeira aqui, que é sem recolorir, a segunda é escala de cinza. Aqui vocês estão vendo, tem várias cores, né? Se quer colocar envelhecido, sépia, né? Tem como você colocar um pouco mais azulado, mais vermelhado, né? Então, tem várias opções aqui para vocês recolorirem, né? Essa opção de escala de cinza, ela já é perfeita para impressão de preto e branco. Tá bom, obrigada. Ok? Então, pessoal, continuando aqui, para a gente arrumar essa parte de baixo, por exemplo, eu coloquei aqui, inseri uma nova célula que não tinha, acho que todo mundo entendeu essa parte aqui, né? Se você quiser tirar essa página aqui, vamos supor que você fez uma tabela, mas a tabela saiu com uma borda a mais, você decidiu que você não quer mais essa célula. Também tem como você excluir, né,
a célula que você colocou, clicando com o botão direito também, você vem aqui a excluir células, e aí vai colocar aqui, ó, excluir linha inteira, excluir coluna inteira, deslocar a célula para cima, deslocar a célula para a esquerda. Isso tem várias opções que você pode fazer. A gente vai excluir linha inteira, colocando aqui, olha só como que fica, né? Mas eu vou voltar, que eu quero usar essa aba final aqui, vou mesclar novamente a célula inteira, como vocês viram, e vou colocar aqui em caixa maiúscula, simulado segundo bimestre, simulado segundo bimestre, 2021/01, por exemplo, e vou centralizar aqui, tá no cantinho, né? Eu vou colocar no meio para ficar dessa maneira aqui, né? Então, vou deixar em negrito para dar um destaque para essa aba aqui. Então, esse aqui eu criei, esse cabeçalho, óbvio que vocês podem fazer o seu próprio cabeçalho ou usar o cabeçalho da instituição. Geralmente, cada escola ela monta o seu padrão e todos os professores usam o mesmo cabeçalho. Então, se você for coordenador, se você for diretor, alguém da gestão, vocês podem montar um cabeçalho, por exemplo, da maneira como está aqui, e aí vocês só salvar e compartilhar com os outros professores, falando assim, ó, pessoal, vamos todo mundo usar esse padrão aqui, que aí vocês conseguem fazer um padrão bem legal de prova, de simulado, né? E aí vocês podem fazer da maneira como vocês acharem melhor para utilizar, certo? Então, vamos iniciar aqui o processo de formatação. Eu peguei algumas atividades de múltipla escolha, com texto, com tudo, que eu vou trazer para vocês, para mostrar como que a gente faz um simulado, né? E quero mostrar também algumas opções legais que a gente vai utilizar. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês a opção que é de colocar linha. Eu não sei se vocês conhecem essa opção, mas tem uma opção automática. A maioria dos professores que eu já vi envia linha para a gente assim, ó, clica no underline, né? E aí ele vai lá saindo, colocando a linha dessa maneira aqui, ó. Quando você faz a linha dessa maneira, você pode vir até aqui e colocar ela certinha, né? Mas se tiver alguma coisa modificada, que não for um enter, alguma coisa assim, olha só como que fica desformatado. Olha aí. Sempre quando você vai mexer, alguém vai arrumar alguma coisinha, algum problema nele, ele vai criando esse problema aqui, ó. Então ele vai ficando assim, ó. Então ele fica muito ruim essa formatação com underline, ele não encaixa muito bem, não é uma opção muito legal da gente utilizar, mas temos outras opções. Vamos supor que você quer criar linha, vamos colocar aqui questão, por exemplo, aqui questão 1, né? Uma opção legal também que eu quero falar para vocês é o tracinho, né? Você coloca o tracinho e depois aperta um enter, tracinho espaço, depois enter, olha só como que ele organiza esse tracinho aqui, ele vai ficar exatamente o tracinho ideal, que não é o hífen, né? Ele não vai colocar um hífen, ele vai colocar um tracinho de fato, para você separar a questão 1 do seu enunciado, das perguntas que você vai colocar. Então, também é uma dica que eu acho que é legal aqui, e aí você pode escrever, né, o seu próprio texto, né, da questão, e vamos supor que você quer colocar as linhas, para fazer uma questão discursiva, né? Como você faz isso? Você vai apertar um Enter, né, para vir para a linha de baixo, depois você vai apertar o Enter novamente, então você tem que apertar 2 Enters logo embaixo. Depois que você colocou 2 Enter, você vai apertar o tracinho, né, que é a mesma tecla do underline, 3 vezes. E vai apertar um Enter. Olha só como que vai ficar. Automaticamente, ele vai criar essa linha. E aí você pode aplicar de novo, 3 tracinhos, Enter, 3 tracinhos, Enter. Depois que você fizer isso 3 vezes, basta você subir, né, colocar a setinha para cima, subir e apertar Enter novamente, que ele vai colocando a quantidade de linhas que você quer. Olha só, vamos supor que você quer montar uma página de redação, né? Você quer fazer uma página de redação, você pode encher ela de linhas, colocando pauta na sua imagem. Então, olha só como que fica legal, né? Então, você pode ir
Com backspace você apaga, o delete você apaga, com enter você cria novas linhas, né? Depois de você criar 3. Basta clicar nos tracinhos 3 vezes e depois apertar enter. Ok? Conseguiram fazer essa opção? O meu ficou com espaço diferente, mas eu vou tentar aqui de novo, peraí. Ó, o espaçamento entre elas se dá por conta disso aqui, ó. Que é esse antes e depois, por conta desse espaçamento aqui, ó. Então, por isso que você tem que colocar exatamente o espaço certo, porque então um vai ficar muito perto, outro vai ficar muito longe. Se você vir selecionar todas elas e colocar espaçamento antes e depois em 0, simples, ou qualquer outro, né? Colocando, marcando essa opção aqui, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. Ele vai ficar certinho, né? Então, ele vai ficar um padrão que vocês podem fazer. E essa linhazinha, ela é muito legal, porque dá para você organizar bastante uma formatação sua. Vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar isso, ok? Pessoal, tem alguma dúvida por enquanto? Acho que eu vi que é. Professor, só uma coisinha. O meu deu certo, eu cliquei 3 vezes, dei o enter, deu certo, mas só deu uma linha. Eu fiz alguma coisa errada. Ó, quer ver? Vou te mostrar. Aperta 1, 2, 3, enter. Ele vai dar uma linha. Aí você vai ter que fazer de novo. 1, 2, 3, enter novamente. Aí deu 2 linhas. Aí você volta. 1, 2, 3, 3 linhas. Depois que deu 3 linhas, só você pegar o cursor, colocar aqui para cima e apertar o enter. Entendi. Você precisa fazer 3 linhas para depois apertar o enter para ele entender que você quer automático. Foi aí que eu errei. Aí você coloca 3 linhas, aí depois você sobe o cursor para cima, né, do mouse, clica lá e aí você vai apertando o enter, aí ele vai fazendo automático para se você precisar muitas linhas. Se não precisar, você pode fazer ele até só 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que aí vai bem rápido, você consegue fazer também essa formatação dessa maneira, né? Então são opções que você pode acrescentando as linhas aí para uma questão, para uma discursiva. Mas eu vou usar ele de uma outra maneira. Vou mostrar para vocês que eu vou começar colocando uma linha aqui. E essa linha, ela vai dividir o meu texto para que eu possa jogar isso dessa maneira. Aqui, ó. 1, 2, 3. Coloquei e logo abaixo, aqui, eu vou escrever a disciplina que vai iniciar o meu simulado. Vamos colocar aqui, língua portuguesa. Então, professor, essa linha acima da língua portuguesa, como é que você colocou aí? Que eu perdi essa parte. Olha só, a linha aqui em cima, eu fiz assim, ó. Apertei Enter aqui embaixo, apertei mais um Enter, né? Como eu falei para vocês, tem que apertar 2 Enter. Coloquei 1, 2, 3, tá vendo? 3 tracinhos, Enter. E aí a linha ficou. E aí, como o cursor ficou logo abaixo, eu vim aqui e escrevi língua portuguesa. Então, essa linha, ela pode servir para você tanto usar para uma questão discursiva, como ela pode servir para você organizar o seu simulado. Então, olha só, aqui eu vou fazer isso, vou dar mais um Enter para escrever a questão número 1. Questão número 1. E depois eu vou destacar língua portuguesa de negrito, para saber que é a primeira opção. Vamos lá. Vou agora copiar de um outro arquivo que os professores mandaram para mim, na época eu estava como coordenador pedagógico da EJA, e vou jogar a questão aqui para mostrar para vocês como que a gente faz para fazer uma formatação, até para agilizar. Então, vou abrir um outro arquivo, né, que eu já tinha separado anteriormente aqui, de uma questão de língua portuguesa, e vou colar aqui para vocês. Então, estou aqui no arquivo, são 8 questões, fui lá, Ctrl+C, e olha só, pessoal, venho aqui e jogo Ctrl+V. Apertei Ctrl+C lá e joguei aqui Ctrl+V, né? Olha como que ficou. Tudo desformatado. Veio da formatação que era da professora do outro arquivo. E ela mandou um arquivo para mim sem formatar, porque eu
formatação, né? Então, quando eu faço assim, fica ruim, porque eu perco a formatação e tenho que começar a formatar tudo de novo para ficar do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, a melhor opção é você não fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, sem ser uma forma no próprio teclado. Como que eu recomendo vocês fazerem? Vocês vêm aqui, cliquem com o botão direito e façam aqui, ó, manter somente texto, que vai ser essa opçãozinha que você vai ter aqui no final. Ou seja, quando você jogar isso daqui, você não vai pegar nada da formatação dela, você vai pegar só o texto dela e vai colar aqui. A formatação que vai ficar vai ser a sua própria formatação, que você já tinha feito anteriormente. Então, quando você jogar, vocês podem observar que já ficou aqui o texto em Arial 12, tá vendo? E aí a gente permanece com o mesmo texto. Detalhe, quando você faz formatação somente texto e tem imagem, a imagem não aparece. Então você tem que voltar no seu arquivo anterior, ir lá na imagem, apertar um Ctrl+C, selecionar a imagem, apertar um Ctrl+C, depois você vir aqui, né, e colocar um Ctrl+V. E aí a imagem vai aparecer. Né? Professor? Sim, professor? Uhum. Quando, por exemplo, eu copio um texto da internet e na hora que eu coloco ele no Word, ele fica todo fora de formatação, ele fica com espaço grande, ele fica fora da margem justificada. Tem como arrumar isso ou não tem? Tem assim, vou te mostrar mais ou menos como que a gente vai fazer. Deixa eu mudar o modo de compartilhamento aqui, que eu vou mostrar um texto para você. Eu vou compartilhar minha tela, porque aí fica mais fácil de mostrar para vocês como que vai funcionar. Então, vou compartilhar a tela inteira, que aí vocês vão conseguir acompanhar. Por exemplo, você colocou um texto de, vamos supor, vou colocar aqui, história, vou pegar um texto aqui, Brasil Escola. Escola, Brasil Escola, Independência. Aí eu fui lá, peguei aqui, Independência do Brasil, nesse texto aqui, né? E olha só como que vai aparecer. É esse aqui, vou lá, vou copiar o texto, por exemplo, tá vendo? E vou colar. Vou pegar só essa parte aqui do texto, vou voltar agora lá no meu arquivo e eu vou colar. Ele sempre vai vir desformatado. Não tem como você colocar ele 100% formatado aqui, porque ele não vai aparecer nessa opção. Mas tem como você facilitar a sua formatação. Primeira coisa que eu indico para vocês, clicar com o botão direito, vir nessa opção para manter somente o texto, né? Você vai colocar lá, colocar somente texto. E olha só como que apareceu. Ele já está formatado em justificado, utilizando a sua fonte e o seu tamanho que você escolheu. A fonte selecionada e o tamanho da fonte. Você vai ter que vir aqui e apenas tirar essas coisinhas que ficam, tá vendo? E aí o texto ele vai ficar mais ou menos organizado. Dá para você. Professor, e esses espaços aí, quando eu não consigo tirar esses espaços? Esses espaços, só você apertar Delete que você consegue tirar. Tá vendo? Você não consegue tirar quando você faz o Ctrl+C, Ctrl+V, ele, que não é esse Ctrl+V, Ctrl+C especial aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar o Ctrl+V aqui, ó, que veio da própria maneira como veio lá na internet, tá vendo? Tá. Ficou? Aí, dessa forma aqui, olha o tanto que vai dar mais trabalho. Agora, imagina eu pegar esse texto aqui, dessa maneira como tá, aqui, e ter que transformar ele num texto assim. Vai dar muito mais trabalho. Então, se você vir aqui, colocar, manter somente texto, ele vai ficar muito mais simples. E aí você não vai ter essa dificuldade toda para fazer uma formatação, por exemplo, de um texto da internet, né? Aqui você vai conseguir tirar espaço, acrescentar espaço, colocar o parágrafo, tirar o parágrafo, e aí a formatação do texto ela vai ficar muito bem feita. Ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Sim, obrigada. Então, ok. Vamos lá. Vou continuar aqui. Vou pegar essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. A imagem está colorida, como eu falei. Vou colocar ela uma imagem, né, em
escala de cinza, porque aí vai ficar mais fácil de entender. Eu vou dar um enterzinho entre a questão 1 e a questão 2, e coloquei aqui, né? Vou dar os espaços entre essas questões, e olha só como que ela foi ficando. Né? Ficou dessa maneira aqui, ó. Então, vocês podem observar que aí vai ter algum probleminha de formatação, né? Por exemplo, se a gente ter algum problema de espaço, pode ter algum probleminha em relação também a alguma sílaba, né? Formatação de erro de digitação, como por exemplo aqui, ó. Moro em um país. Tá? Então, tem que ter um acentinho, então você vai colocando aos poucos aqui para acrescentar esses problemas. Você pode ter um espaço a mais, um espaço a menos, por exemplo, aqui está faltando um espaçozinho. O Word mesmo ele vai te indicando, por exemplo, quando você tem essa formatação aqui, e dá para você ir organizando isso daí, para que fique todos iguais, né? Aí, esse trabalho de formatação é um trabalho mais manual mesmo, que você precisa organizar, né? Para conseguir formatar todo o texto. Isso é um trabalhozinho, mas é o trabalho de formatação comum que você tem, certo? Então, ficou dessa forma. Se vocês podem observar, ficou muito ruim aqui para a gente esse texto. Olha o tanto de espaço em branco aqui perdido para fazer uma formatação. Geralmente, um simulado ele vem em 2 colunas. Talvez você pode fazer até em 3. 3 fica ruim porque vai ficar muito apertado, mas 2 colunas talvez seja o ideal. E a gente vai fazer esse texto em 2 colunas. Vamos ver como que isso vai funcionar. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero colocar as minhas questões em 2 colunas. Não quero colocar esse título aqui. Então, eu não vou selecionar a partir daqui. Certo? Então, eu vou começar em cima do texto, onde eu quero da questão. Vou selecionar tudo. Vou até lá ao final. Detalhe, não pega tudo, pessoal, porque se você fizer isso aqui, ó, depois você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu recomendo você. Inclusive, na hora de fazer a formatação, vem de baixo para cima, que é mais fácil do que fazer de cima para baixo, como eu fiz, né? Então, pega de baixo para cima, sobe, né, por exemplo, até aqui, e aí você vem nessa opção de layout, tá vendo? E aqui você vai ter opções colunas. Não clica direto aqui na coluna. Vai clicar nessa setinha para baixo, vai aparecer uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, esquerda, direita. Você não vai clicar em nenhuma dessas, você vai clicar em mais colunas. Depois que você clicar aqui, vai aparecer essas opções. Clique em 2 colunas e depois clique em linha entre as colunas. Você vai colocar 2 colunas e para dividir a coluna da direita com a coluna da esquerda, a gente vai ter uma linha no centro. Então, é bom ter essa linha porque vai ficar bem dividido. Eu gosto de colocar essa opção de linha entre as colunas, apertando OK. Ela vai ficar dessa maneira. Olha como que ficou a formatação do simulado. Só que eu ainda quero mudar, porque eu quero dividir as questões aqui de acordo. Primeiro que eu quero colocar todas aqui, inserir elas e acrescentar um marcador nela, né? Vou mostrar para vocês como acrescentar esse marcador. Por exemplo, eu quero todas aqui, elas estão todas muito distantes uma das outras, tá vendo o espaçamento que tem aqui? Não quero deixar dessa maneira, basta eu selecionar todas, vim aqui selecionar o marcador, e aqui você tem várias opções, você pode colocar ela em maiúsculo, você pode colocar ela em minúsculo, você pode colocar em letras, em números, né? Pode colocar ela com pontinhos, eu quero essa opção aqui, ó. Então, eu vou deixar ela nessa opção, e vou acrescentar esse marcador, e vou fazendo isso um por um desses marcadores, que aí eles vão organizando e vão colocando todos certinhos de uma maneira automática entre eles. Vou acrescentando o marcador, basta eu clicando e eu vou acrescentando cada um desses aqui, que vai criando um padrãozinho na hora de estabelecer a alternativa correta. Professor, só uma dúvida. Sim. O senhor alinhou elas mais para dentro.
Eu posso alinhar embaixo do que de questões? Pode. Como você faz isso? Depois que você fez isso, você viu que ela automático foi mais para dentro, né? Você quer voltar ela. Seleciona tudo, vai aparecer essa opção aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Basta você clicar. Se você clicar só nessa parte aqui, você vai mexer só com ela, tá vendo? Essa parte de cima. Então, você vai mexer só com essa questão. Se você mexer só com a parte de baixo, você vai mexer só com esse aqui, tá vendo? Agora, se você clicar nessa quadradinho aqui, você vai mexer com os dois, tá vendo? Olha como que ele fica. Então dá para você vir aqui e colocar ele debaixo da questão. Ah, eu achei que ficou muito para dentro. Eu quero mexer aqui para ficar mais próximo. Então você pode aproximar aqui e pode chegar ele mais para trás, na própria régua. Por isso que é importante ter a régua, que eu tinha falado para vocês, tá vendo? A régua, quando você joga ela aqui, você consegue dar o recuo que você quer e transformar ele aqui dessa maneira. Então, essa aqui é uma boa opção para você usar a régua da maneira como você quiser. Vou até deixar esse aqui diferente por conta disso, tá bom? Para vocês verem que dá para fazer essa opção de mexer no recuo ou não das questões, tá bom? Depois das questões, o que eu quero fazer? Eu quero dividir uma questão com a outra com uma linha, para que o aluno saiba que aquela é a questão 1 e depois a gente passa para a questão 2, né? Para não misturar uma questão com a outra. Então, depois disso, você aperta Enter, viu que foi automática a opção E, né? Se você continuar apertando aqui, ele vai tirando essa opção. Então, você pode ir tirando. Eu indico que você tire todas as opções, aperta um Enter, apague os marcadores, depois aperta o Enter novamente. 1, 2, 3 tracinhos, como vocês viram, Enter novamente, olha como que ficou. Depois eu venho aqui e deixo esse espaçamento aqui, ó, entre a questão número 1 e a questão número 2. E aí eu vou ter ela dessa maneira aqui, ó. Então, eu posso ir formatando o meu texto para ficar desse jeito. E posso também retirar, por exemplo, outra coisa importante aqui. Quero centralizar a minha imagem, né? Essa imagem aqui, ela vai vir aqui, vai ficar centralizada. Sempre aqui no meio, para não ficar diferente das demais, né? Para ficar no centro da informação. Então, aqui eu posso deixar dessa maneira. Porém, olha o tanto que ficou chato aqui. A questão 3, ela começa aqui e continua aqui em cima. E é ruim, né? A gente ter essa formatação assim. Eu quero passar a questão 3 lá para cima. Então, como que eu faço para colocar isso? Você pode ter a opção, por exemplo, de aumentar a imagem, que é a opção que eu vou usar aqui, que eu aumentei a imagem, ele vai jogar a questão 3 para lá, ou você pode ir apertando o Enter e conseguir organizar ela para ficar do tamanho que você quer, ok? No caso que eu coloquei aqui, eu vou deixar dessa maneira, que eu já vou vendo que ela vai ficar da maneira como eu coloquei. Vou apertar aqui mais um Enter para fazer o mesmo esqueminha das questões, e olha só como vai ficar entre uma questão e outra, né? Vou apertando e vou formatando o texto do simulado para ficar, por exemplo, da maneira como eu quiser. E aí eu consigo trazer isso para ficar dessa maneira. Só que aqui ficou muito grande, né? Por exemplo, depois da questão 6 aqui, eu quero jogar essa questão 7 para ficar do lado aqui da questão 8, porque não quero que fiquem as questões picadas. Então, eu vou apertar Enter e vou deixar um espaço aqui, dessa maneira, até ela passar aqui para a opção de baixo. O que eu posso colocar aqui? Por exemplo, um rascunho. Posso deixar assim, e aí pode servir como se fosse uma espécie de rascunho para o aluno ter essas opções aqui. Dessa maneira. Beleza? Outra coisa importante. Joguei aqui. Ele dividiu as duas questões. Questão 7 está de um lado, questão 8 está de outro, né? Só que, vocês podem observar que a questão 8, ela está na parte de baixo.
né? Então, ela está um pouco abaixo aqui da questão 7 e eu quero organizar as duas. Basta eu vir aqui e dar um Enter, né? Que ela vai subir e eu vou ter esse espaçozinho entre uma questão e outra, eles vão ficar pontuadas. Então, dá para me organizar que elas ficam simétricas entre uma e outra. Ok? Até aqui? Observaram como que fica o texto? E aí tem agora o outro problema, que é o problema para a gente passar para um novo simulado. E a gente não utilizar isso daqui. Se você for lá em inserir e colocar apenas o design e colocar de novo, né? Apenas uma coluna, vai voltar tudo. Então a melhor opção é você ir aqui, né? Colocar na última aqui e ir lá na opção inserir. E aí você pode inserir uma quebra de página, né? Que aí você vai passar para a parte de baixo, mas tem como você também inserir uma quebra de seção. Deixa eu ver onde está essa quebra de seção aqui. Vou mostrar para vocês. Que também é uma opção positiva para vocês passarem para a parte de baixo e zerar as opções que vocês têm, né? Que é uma quebra de seção. Deixa eu ver se é essa folha de rosto. Quebra de página, página em branco. Não. Eu acho que está em... Não está nessa opção aqui de inserir. Referências. Aqui, quebras. Achei a opção. Tem essa opção de quebras, e aí você vem aqui, quebras de seção. Pode ser quebra de coluna, pode ser quebra de seção, disposição do texto, também quebra de páginas, né? Então, tem várias opções aqui para vocês fazerem essas quebras de colocar aqui lá na opção de layout, tá vendo? E aí vocês podem ver aqui, ó, disposição do texto, quebra de coluna. Ah, tem essa opção aqui de quebra de coluna aqui, ó, que vocês podem colocar aqui também, quebra de coluna. Que aí depois vem aqui, aperta o Enter, e vocês colocam essa opção de quebra de coluna também, né? Podem inserir aqui, contínua, quebra contínua, e aí ele vai aparecer aqui nessa parte de baixo. Depois é apertar Enter mais uma vez, apertar 3 e ele vai aparecer aqui. Aqui é porque já está configurado para ficar em duas formatações, né? Em duas colunas. Então você tem que voltar e acrescentar uma coluna. E aí ele vem criando uma nova. Então olha só, recapitulando aqui. No final, quando você fechou a sua organização aqui, ó, fechou, acabou a questão 8, fechou o simulado de língua portuguesa, você vai passar para o próximo. Você vai colocar o cursor do mouse logo embaixo, colocar em quebra, você vai colocar contínuo, quebra de seção contínuo, né? Aí ele vai jogar para você lá embaixo, e aí você volta a formatação para uma única coluna. E ele vai poder fazer isso aí. Porque aí você quebra o que você tinha colocado em cima, né, que é essa parte aqui, e aí você pode iniciar essa parte de baixo aqui, né, logo em seguida. O próximo simulado que a gente vai fazer, vamos utilizar a opção para trabalhar com um simulado de história. Então, vou colocar aqui a opção história, né, vou apertar um Enter para fazer a nossa formatação aqui. Vou colocar novamente negrito e depois vou lá em um novo arquivo, simulado de história, aqui. Observem que nesse simulado ele tem um texto antes de inserir as questões. Então, eu vou copiar, né, essa, vou voltar lá para o meu documento e vou colar. Né?
clicar com o botão direito, vou vir aqui, manter somente texto, né? Fiz a cola, e olha só como que apareceu aqui o texto para mim. O texto ficou ruim, porque ele está todo em caixa alta, né? Não quero fazer o texto em caixa alta, eu quero ficar com ele com formatação comum. Como que eu posso fazer essa formatação? Vou clicar, por exemplo, selecionar todo o texto que eu tenho, e vendo essa opção, olha só, você tem a fonte, você tem o tamanho da fonte, tem aumentar a fonte, diminuir a fonte. E logo em seguida você tem a opção maiúsculo, minúsculo. Quando você clica nessa opção aqui, você vai ver todas as opções que vai aparecer. Você pode colocar a primeira letra da frase como maiúsculo, tem como você colocar tudo minúsculo, então olha só, colocou tudo minúsculo, ficou tudo pequenininho, né? Tudo maiúscula, vai ficar tudo como estava antes. Você pode colocar a primeira letra da frase apenas maiúscula, que é essa opção que a gente vai usar, e tem como você colocar, né, cada primeira palavra sendo maiúscula, né? Então, por exemplo, você vai ver, toda palavra vai começar com a primeira letra sendo maiúscula, e você também vai ter a opção aqui de alternar entre maiúsculo e minúsculo, tá vendo? Então dá para você ter essa opção que você vai colocando maiúsculo, minúsculo, então são opções de pré-formatação que você já pode colocar. Aqui eu vou colocar nessa opção, primeira letra da frase em maiúsculo. Então, ele já vai ficar dessa maneira aqui. Ó. Sempre que você tiver, você pode já ir iniciando dessa maneira. Só indo formatar o restante aqui. Que aí você vai organizando todos os errinhos que tiverem, né? Botão direito. E aí você vai organizando eles. E eles vão ficando sempre com as primeiras aqui em maiúsculo certinho. Ok? Essa imagem aqui que eu peguei, ela já é uma imagem preto e branco. Então eu vou jogar ela lá também. Não vou precisar colocar ela em escala de preto e branco. E aí ela vai ficar já dessa primeira opção. Vou selecionar novamente e vou colocar lá aquela opção que a gente tinha, que é a opção de abrir. Essa opção que eu vou ter que apagar aqui, porque foi uma formatação que já tinha colocado. Então precisa deletando para ficar todas iguais às anteriores, por exemplo. Né? E aí você pode fazendo esse aos poucos para conseguir organizar o seu simulado. Né? Vai fazendo. Aqui tem que colocar como questão, né? Nesse caso aqui, não tem como, você vai precisar digitar essas opções, mas eu não vou digitar todas aqui, até para a gente não perder muito tempo, né? Formatando essa parte aqui, por exemplo, que a gente possa ganhar um tempo. Vou formatar apenas essas duas primeiras, que aí a gente vai ver como que vai ficar essas opções aqui. Eu queria mostrar para vocês como que foi para fazer, e a gente pode fazer fazendo as mesmas coisas aqui para colocar formar esse aqui também, que aí ele vai ficar certinho, o primeiro e o último lá, que aí ele vai dar para a gente ter uma noção exata de como que ele vai funcionar. Nesse formato aqui. Então, eu vou lá novamente, seleciono de baixo para cima. Deixa eu acrescentar aqui essas opções. Aqui assim. Então, vamos lá. Vou de baixo para cima. Lembrando que eu não vou pegar o nome história, né? Vou em layout, colunas, duas. E aí eu coloco em duas colunas. Vou
dar um Enter aqui. Olha como que ficou a formatação da saída da parte de língua portuguesa, descendo aqui para baixo, para de história, né? Aqui dá para você aumentar o tamanho, colocar da maneira como você quiser, e aí o texto ficou bem organizadinho em relação às questões, e aí dá para vocês ir inserindo aos poucos essas opções aqui, ó. Olha só então como que ficou. Esses elementos aqui que eu fui acrescentando. Ah, se eu não dou os 2 enters, pessoal, olha só como que fica, tá vendo? Eu tinha dado só um enter, né? E aí a linha de baixo, ela entende automaticamente que ela vai para cima e ela pega os elementos de cima. Então eu tenho que deixar um espaçozinho se eu quero dar esse efeito, né? Mais ou menos dessa maneira como eu fiz. Então olha só, quando eu dou um enter a mais, vocês podem observar que eles vão ficar exatamente da maneira como eu estava deixando, né? Então, ele fica formatado dessa maneira aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? E aí, eu vou colocando, acrescentando, podendo colocar as imagens, aumentando elas, tá vendo? Aqui, centralizando as imagens, posso colocar para centralizar também, né? Dando destaque, posso diminuir as imagens dessa maneira aqui. E aí, isso vai depender muito de como você quer, da maneira como você quer estruturar o seu simulado maior, menor. E aqui é uma boa opção para a gente fazer as formatações ficarem mais justas aqui, né? Pode ser que você faça assim, não, eu quero economizar um pouquinho mais de espaço. Você pode selecionar tudo aqui, e na opção aqui de parágrafo, né? Lá da borda, de parágrafo não, mas lá na opção de layout, designer, na verdade, bordas. E aqui, ó. Essa aqui é a opção que o pessoal estava falando para ficar bem justo, tá vendo? Ficar bem próximo do texto junto com a borda, né? Eu não gosto muito dessa opção porque ela, para mim, fica muito perto uma da outra e ela não dá a sensação que eu mais gosto. Gosto que fique um pouquinho mais assim, que eu acho mais organizado, fica esteticamente, pelo menos na minha opinião, mais bonito. O simulado que a gente vai fazer. Então, essas aqui foram algumas dicas de como a gente fazer essas opções dentro do Microsoft Word, né? Então, aqui seria um simulado que a gente poderia continuar, terminar, né? Fazendo as opções que a gente tem. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, tranquilo. Essas opções vocês já sabiam? Porque lembrar depois de tudo, né? Dos detalhes. Muita coisa jóia. Então, Nossa, essa aula de hoje foi show de bola. Um achado, viu? Ela eu sofri demais formatando o simulado, misericórdia. Ela é muito bom que ela vai facilitar para vocês fazerem essa formatação. Ainda bem que não era só eu vou gravar, eu vou guardar essa gravação com chave de ouro, viu? Porque quando eu precisar, eu vou ver de novo. O bom vai ser isso, vão poder recorrer a essa formatação, esse vídeo depois e voltar, porque assim, é muita coisinha, né? Como vocês viram. Microsoft Word e Microsoft PowerPoint, que é os dois que a gente vai usar, eu acho que a nossa próxima aula vai para o PowerPoint, é muito trenzinho, é muita coisinha, e isso vocês pegam fazendo, mexendo, formatando, indo, apanhando, sabe? E assim, aos poucos a gente vai conseguindo fazer algumas opções. Pode sim, Wander, falar. Eu, assim, tenho um pouco de facilidade, mas a gente acaba aprendendo. Sempre a gente aprende mais uma coisa para agregar, vamos dizer assim, porque, por exemplo, a maioria das coisas eu sabia, mas essa questão de inserir linha dessa forma como você fez, isso é uma solução bem legal e eu pretendo com certeza utilizar. E à medida que a gente vai utilizando, a gente vai dominando melhor as ferramentas, né?
Então, o E assinou outras funções para elas também, né? Que é o mais importante é isso. Próximo planejamento meu eu já pretendo utilizar, porque assim, se a gente não utilizar, não adianta. A gente não aprende. A tecnologia tem que utilizar. Uhum. Você tem que pegar, você tem que fazer, tem que utilizar. Porque se não utilizar, esquece, e aí depois você não faz. Professor? Mas, sim, pode falar. Precisa. Essa aula vai estar disponível no YouTube? Vai. Assim que terminar, eu vou gravar ela. Eu tive problema na turma C, inclusive eu vou compartilhar essa aula de vocês com a turma C, porque quando eu estava dando aula para eles, a minha internet caiu e aí a gravação sumiu, não apareceu no Drive. Lá eu tentei procurar, tentei voltar a gravação e o pessoal perdeu, então eu vou disponibilizar para vocês e para a turma C, a turma B e a turma C também lá para vocês. E quero, antes da gente finalizar, ainda passar para vocês, passar com vocês lá no Google Documentos para mostrar para vocês que ele fica mais ou menos igual. Né? A gente tem alguma dificuldade na hora de importar um arquivo para o outro, ele desformata e tem algumas funções que ele não possui, como, por exemplo, bordas. Né? Essas bordas que a gente colocou, ele não possui na opção do Google Docs. Isso eu achei uma coisa ruim, né? Porque meio que desorganiza, né? o nosso simulado, a nossa prova. Então, eu vou lá fazer. Outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui também. Do Word. Novamente. Essa nova versão do Word tem a opção aqui para vocês fazerem a gravação, já em salvar como, procurar, né? Aí eu vou colocar aqui simulado, jogar na área de trabalho, vou colocar como simulado, né? Vou salvar. Já tem um simulado aqui, então calma aí. Vou colocar simulado. Professor? Sim. Não tira essa aula do YouTube, não. Essa aula vai ser muito útil, eu acho que é para a vida toda. Ok, vou deixar lá com vocês, sim. Pode ficar tranquilo. Então tá, obrigada. Gente, temos a opção também de baixar essa aula, se ela estiver disponível no YouTube. A gente consegue baixar para o computador da gente, que é bem interessante, que você vai ficar tranquilo. Você vai ter ela salva aí no seu computador. Eu não consigo baixar no computador, só no celular. Então, a opção para você seria baixar no celular e passar para o computador por um cabo, né, USB. Eu consigo baixar talvez pelo download. Mas tem uma opção, se vocês colocarem lá no próprio Google, baixar vídeo do YouTube. Eles baixam automático também pelo computador, se vocês quiserem. Mas eu não recomendo não, pessoal. Eu não vou tirar, eu vou deixar ela lá, então vocês vão ter acesso ao link. Eu só indico vocês guardarem o link, porque assim, se deixar no YouTube, tá na nuvem, né? Então é isso, você vai pelo menos economizar espaço. Né? Professor, pode ficar tranquilo, eu não vou deletar ela. Professor, tem jeito de baixar as coisas do YouTube? É facinho, não é difícil. Você, lá no link, quando está no link lá em cima do YouTube, você tira o O e o U do YouTube, você deleta e dá Enter. E aí ele vai aparecer a opção de você baixar o vídeo. Aí você baixa o vídeo, qualquer vídeo. Olha que dica boa, essa eu não sabia. Só tirar o O e o U do YouTube. Aí tira o O e o U e aperta Enter, e aí vai aparecer a opção, você baixa o vídeo. Já fazer automático, né? Pessoal, tentem aí, ver se funciona, porque é uma dica importante essa daí, que facilita bastante, né? Então, olha só, continuando aqui, vocês também têm a opção de gravar em PDF. Pessoal, tá vendo aqui? Olha o tanto de opções que vocês têm aqui, ó, para conseguir conversão, né? Então, vocês podem gravar em formato Word e formato PDF, que é um arquivo somente leitura. Se gravou em PDF, não edita mais, vocês podem compartilhar à vontade, que a pessoa vai receber exatamente da maneira como você fez. Inclusive, a opção que o Anderson deu aí sobre imprimir ela em PDF é a melhor opção. Porque na hora que você jogar ele para impressão, ele não vai sair dos caracteres da edição, porque o arquivo de Word ele é um arquivo para edição de texto. E o arquivo PDF ele é um arquivo de somente leitura. Então, essa é uma opção muito legal de você já deixar ele convertido em PDF. Ele já vai ter a opção aberta aqui, como vocês viram
Ó, fechadinho aqui. Ok? Até aqui, dúvidas? Não? Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês a opção do Google Docs. Vocês estão conseguindo ver a minha tela ou ainda está na tela do Word? Estão conseguindo ver minha tela do navegador ou não? Ainda está a tela do Word, pelo menos para mim. Ah, tá. Então, eu acho que eu tinha feito um compartilhamento que não era o que eu queria. Vou compartilhar agora a minha tela inteira. Então, olha só. Coloquei lá no Google, fui lá no site do Google, coloquei Google Docs e ele vai abrir essa página aqui. Eu, inclusive, vou compartilhar com vocês, porque a partir daqui, todo mundo que tem já um e-mail do Google consegue abrir o Google Docs. O Google Docs, ele é uma espécie, ele é da mesma plataforma do formulário e tudo mais, como a gente viu, e ele é uma espécie de editor de texto do Google, que é um editor que fica na nuvem, né? Então, dá para você simplesmente editar os textos, compartilhar os seus textos, né? E aí você vai gravar diretamente no seu Drive também esse documento. Então, tem essa opção de você utilizar ele sendo uma opção gratuita, né? O Google ele não vai te cobrar para você usar essa opção aqui. Então, como vocês viram, dá para simplesmente subir esse arquivo, transformando ele em um arquivo em nuvem. Só que na hora que você fizer isso, ele tem uma incompatibilidade entre o arquivo do Word e o arquivo do Google, que vai ter uma modificação. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, clicar nesse aqui, ó, documentos em branco, né, para abrir um novo documento. Ele vai abrir esse layout aqui, ó. Esse aqui é a cara do Google Docs, né? Então, ele tem quase aquelas opções que tem ali do Word. É um pouco mais de opção limitada, né? Então, olha, observe que não tem tanta coisa quanto tem lá no Word. Mas tem a opção aqui de arquivos e a gente abrir um arquivo novo, né? Você coloca aqui, abrir. Aí depois é só você ir em Upload, que é para você pegar um arquivo do seu próprio computador. Você coloca selecionar arquivo do seu dispositivo. Vou lá na área de trabalho, que foi onde eu salvei. Vou em simulado 2. Vou clicar nele e vou abrir essa opção. Ele vai fazer o upload. E olha só como que ele vai ficar. Ele meio que copiou, tá vendo? Mas ele não ficou exatamente igual. Vocês viram que teve uma modificação de mais ou menos 2 enters abaixo, né? Ele teve alguns elementozinhos que voltou à configuração original, e é por isso que eu optei por fazer a gente ficar com a opção lá do Microsoft Word, né? Porque a borda sumiu também, né? A borda sumiu, e detalhe, não aparece, não tem opção nenhuma de você inserir borda no Google Docs. Eu não achei, procurei por todo jeito. E outra coisa que eu também não consegui foi transformar as imagens, recolorir elas para preto e branco. As imagens, elas continuaram coloridas, como vocês viram, né? Eu tinha feito e salvo elas numa escala de cinza. Porque quando você joga aqui, algumas impressoras, elas vão interpretar esse vermelho como preto, por exemplo. E aí, quando você jogar lá, vai ficar aquela coisa preta, dando um contraste aqui que não vai dar uma definição boa para você enxergar. Quando você, por exemplo, pegar um amarelo mais clarinho, ele vai interpretar como branco, e aí não coloca nada atrás. Quando você coloca uma escala de cinza, ele vai pegar, já fazer essa transição, e a impressora dá conta de deixar uma definição boa para as imagens que a gente tem. Por isso que é recomendado, quando você vai imprimir uma prova, um simulado, você já deixar as imagens em escala de cinza, que você vai ter uma qualidade melhor na sua imagem, impressão da sua imagem. E aqui, como vocês estão vendo, não tem essa opção aqui, né? E ele já vai ficar salvo automático, né? Por exemplo, coloquei simulado 2 aqui, né? Então ele já vai estar automaticamente gravado aqui quando eu voltar no meu Drive, né? Posso voltar lá para minha página inicial do Google Documentos e ele vai estar lá.
qualquer alteração que eu faço, ele salva automaticamente. Esse é o lado bom do Google Docs. Aqui no Word, você vai precisar ficar salvando. Toda hora tem essa opção de salvamento automático, mas aí você tem que jogar ele para o OneDrive para ele fazer esse salvamento automático, que é a nuvem da Microsoft, né? O Drive é da Google e o OneDrive é da Microsoft, as nuvens das duas empresas, né? Então, como eu falei para vocês, aqui no Google era mais para mostrar para vocês que tem essa opção, que se vocês quiserem podem desbravar ela, mas já vou avisando que não é a melhor opção e tem o problema de vocês terem recursos diminuídos aqui, né? Então, isso que eu indico para vocês tentarem usar o Microsoft Word, mas se vocês preferirem, falar assim, não, eu dou conta e eu mexo melhor nesse aqui. Eu, pessoalmente, não gostei da edição do Google Docs, né? Então, eu prefiro utilizar a versão que já tinha, porque aqui eu teria que fazer isso aqui. Ah, e detalhe, porque o que mais me incomoda nisso aqui? O fato dele desformatar um arquivo Word para um arquivo Word para um arquivo Docs, porque toda vez que a maioria das pessoas usa esse tipo de arquivo aqui, que é o Word, então sempre quando eu for me relacionar com alguma pessoa que for mandar um arquivo para mim, ele vai desconfigurar. Então eu vou ter que ficar o tempo inteiro formatando. Então eu já prefiro usar o Word, que o Word já vai vir na configuração certa e eu consigo manusear ele melhor. Por isso, a minha opção pelo Microsoft Word, porque a maioria das pessoas usam o Office como opções de trabalho, né? Eu acho que é basicamente isso, né, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Dúvidas sobre o Word? Quando começar a fazer, eu acho que eu vou ter, mas aí vai ter o vídeo. Sim, vai ter sim. Pode me procurar também, né? Vocês sabem que eu respondo sempre vocês. Pode ser que eu demore um pouco, que eu esteja com um dia mais atribulado, alguma coisa assim, esteja em sala de aula ou em alguma reunião, mas quando possível, eu corro e respondo vocês. Podem me perguntar que eu vou auxiliar e ajudar vocês dentro do possível, beleza? Outro elemento importante que eu queria falar para vocês é sobre as nossas atividades, né? Agora a gente vai ter mais uma atividadezinha para finalizar esse módulo de edição de texto. Façam uma edição dentro do Word e postem para mim. Eu vou disponibilizar lá. Pode ser um simulado seu, pode ser uma prova sua, pode ser qualquer coisa, pessoal. O que eu quero é que vocês utilizem o Word, deixem ele formatadinho, com a margem, né, coloque as questões lá. Então, assim, pega o que vocês têm e usem, entendeu? E depois, por favor, salvem em PDF para me mandar. Porque se você salvar em Word, o que pode acontecer? Ele vai desconfigurar e aí aparece para mim, desconfigurar e fala assim, mas parece que ele não aprendeu a fazer isso aqui. Se você faz em PDF, salva em PDF, você pode postar lá no Word sem problemas, ok? Então, agora a gente completa a nossa terceira atividade, né? A primeira atividade foi o formulário, vocês postarem para mim o link do formulário de vocês. A segunda atividade foi a videoaula lá, que vocês podem postar também, ainda está aberto, a aula ou pelo Zoom ou pelo Meet. E a terceira opção, agora que a gente vai ter, é o arquivo de texto que vocês vão fazer. Por favor, postem em PDF, né? Não precisa ser em formato do Word, vai lá no Word, salve em PDF e postem para mim essa atividade para mim poder avaliar vocês. Ok? Acho que no mais é isso. É que nem o Wanderson estava falando, né? Todo mundo já meio que conhece a ferramenta, mas tem algumas coisinhas que ficam travando. Espero ter trago pelo menos alguns elementos que podem ter ajudado vocês aí. Professor, Sim, pode falar. Só uma pergunta. Eu vou criar um simulado, por exemplo. Pode ser um simulado que eu já tenho, tranquilo. Mas, assim, eu vou ter que fazer aquela separação lá, repartindo no meio, naquele formato que você fez, né? E fazer aquela quebra também para
para a próxima disciplina? Como que você tem alguma exigência em relação a isso? Não? Não tenho, porque assim, a intenção aqui não é que você faça uma coisa igualzinha à minha. Eu fiz aquilo ali porque eu achei que esses recursos são recursos utilizáveis. O que eu quero nessas atividades? Que vocês pegam o seu dia a dia, o seu cotidiano e jogam aqui. Por exemplo, você vai fazer uma prova. Você não vai fazer um simulado. Vamos supor que você precisa fazer uma prova no formato Word. E vai ser uma prova discursiva. Então, faça uma prova discursiva, poste a prova discursiva. A avaliação que eu vou fazer vai ser em cima daquilo, né? Eu só peço para que vocês coloquem cabeçário, que eu acho importante, você ter um cabeçário, né, naquele formato de tabela e margem. Isso são as duas coisas que eu peço para que vocês coloquem lá na organização de vocês. O restante, vocês podem fazer questão discursiva, com uma coluna, 2 colunas, com separação, sem separação. Isso é do seu cotidiano. Você não vai precisar fazer uma atividade que seja exclusiva do nosso curso. Vai poder ser uma atividade para o seu dia a dia, e aí você utiliza essa atividade para o curso. Né? Que a minha intenção é essa. Tem a ferramenta, você joga a ferramenta no seu dia a dia, porque aí vai ter sentido o curso e o que vocês estão aprendendo. Ok? Regiane, pode usar da maneira como você quiser. Sim, André, pode ser suas atividades de alfabetização. Ok? Mais alguma dúvida? Então, a gente pode finalizar a nossa reunião por aqui. Espero ter ajudado e a gente se encontra até a próxima. Vou jogar frequência para vocês agora lá no grupo, ok? Pode ficar tranquilo que eu vou deixar lá. E aí para todos poderem assinar. Certinho? Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima, nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Thaliton, boa noite. Valeu, professor, obrigado. Tchau, obrigado, Regiane. Tchau. Obrigada, professor. Valeu. Tchau, André. Tchau. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, professor, obrigada. Tchau, obrigado. Thaliton. Oi. Deixa eu te fazer uma chamada, professor. Vou jogar, Roberta, lá no grupo. Agora ainda está chegando no grupo, tá bom? A chamada. Pode ficar tranquilo que poucos minutinhos está lá. Não tem muito a ver com a aula de hoje, não, mas eu falei para a Bárbara e para a Keila que eu te perguntar. No meu curso da Keila, a gente está fazendo um documento onde a gente quer uma participação coletiva, né? Elas vão ter que postar uma atividade e essa atividade serve tipo um jogo, né? Para trabalhar competência, amabilidade. E todo mundo vai ver aquela atividade daquela pessoa e ela vai fazer a própria biblioteca. A Keila sugeriu uma planilha do Excel. A gente vai tentar fazer, já está pronta, vamos começar a preencher. Este é a melhor ferramenta ou você daria outra sugestão? É textos que vocês vão fazer? Hã? São textos que vocês vão fazer? Não, Como é que assim, olha, nós trabalhamos um determinado tema, e aí elas vão escolher um jogo, uma brincadeira, onde você vai desenvolver aquela competência. Para que isso fique coletivo e não caia no esquecimento, a gente achou por bem construir um documento só. Uhum. Aí a Keila falou, eu tinha feito no Word, simplesinho, porque eu não uso nada disso aí que você pôs, né? Pouquíssimas coisas que eu conheço. Aí ela falou assim, ao invés de a gente fazer no Word, cada um faz o seu e posta, vamos fazer uma planilha. Mas tá, né? Todo mundo em dúvida se vai dar certo. Aí é isso que eu estou te perguntando. Se for o caso, eu mando para você ver o modelo, se a planilha do Excel é a melhor opção ou se teria outra. Então, a planilha do Excel é uma boa opção. Ela é uma boa opção, mas tem outras opções também que vocês podem utilizar, que é uma ferramenta de uso coletivo. Vocês já ouviram falar no Paddle? O Paddle é fantástico. Ele é sensacional. Chama Paddle. Ele é uma ferramenta de uso coletivo. Ele é onde as pessoas, você cria um link, disponibiliza para as pessoas. As pessoas elas vão
usar aquilo lá, criando mapas mentais, criando mosaicos, criando mural, criando várias coisas, sabe? Eu estou utilizando ele muito recentemente lá no ensino médio, e os resultados que têm aparecido são fantásticos, assim, e é muito simples de usar, muito mais simples do que o Excel. Eu posso mandar para você. Isso você ainda está gravando, eu já estou falando de outras coisas, né? Deixa eu parar a gravação aqui, então vai acabar. Tem nada a ver, nossa, né? Eu aproveitei que você ainda estava aqui, falei, não, deixa eu perguntar.